Sim, Ciúme é algo que a gente tem que ter um super cuidado, porque assim, impacta o futuro, né? sim. Impacta a qualidade do relacionamento. Renata, linda, amo. É importante que a gente tenha zelo, que é completamente diferente de ciúme. Ciúme é algo corrosivo, né? Uhum. Enquanto que o zelo é algo que você se preocupa pela saúde do Da conjunto, do relação, né? casal, da relação. Então, Uhum. e a importância exatamente de saber se colocar, de saber expor, né? Porque senão você vai ser mal interpretado E mina. e vai acabar virando ciúmes mesmo. Então é uma energia que mina a relação. Eu também vivi no Sim. meu processo lá da minha crise muito dos ciúmes. Eu era extremamente ciumenta. Não sei nos seus outros relacionamentos como que você era, Thaís, mas eu era Olha, extremamente ciumenta. inclusive, eu gostaria de falar algo sobre isso, que muitas vezes eu ouvi falar que quem é muito ciumento é porque também é capaz de cometer atos, Uma entendeu? Como, por exemplo, você vê, traição, né? ladrão tem medo de ser roubado, Uhum. né? Sim, porém, também, aquele que é muito ciumento também já pode ter sido muito traído. Sim, ou tem Então uma baixa também cria, autoestima, aí né? cria também exatamente aquela ferida e que ele vai precisar realmente desenvolver o amor próprio, entender que ele só pode cuidar do seu amor próprio, certo? E o outro é o outro. Se é o que eu falo, por exemplo, com relação à fidelidade, eu entendo tão perfeitamente que, por exemplo, eu, Thaís, não traio porque eu não traio primeiro a mim, aos meus valores, entende? Com relação ao outro, certo? Eu estou dando toda a oportunidade, certo? Da gente conviver, confiando, crendo nisso. Porém, se a pessoa fizer ou não, é dela com ela mesma, né? Sim. Isso não muda quem você é. Exato. Exatamente. E olha, essa foi uma lição, né, que foi passando e vai minando a relação. Eu demorei para aprender sobre isso e eu aprendi. O Edu, Aham, ele era nada ciumento, assim, ó, zero ciúme, zero, zero. E eu aham. extremamente ciumenta, muito ciumenta, Sim. assim. E eu nem consigo E imaginar você assim. nossa, completamente. A louca, eu cheguei a deixar o Edu em cárcere privado. Uma vez vocês vão, ou qualquer hora vocês vão ouvir essa história. Eu falei assim, eu era numa relação abusiva, não era ele a parte abusadora, era eu, entendeu? Eu cheguei a sair de casa, levar a chave e ir Desse embora. tamanho, Paulinha? Louco, desse tamanho. Desse Aí tamanho. você tá humilhando ele. Ô, É. Edu, um abraço. E aí, o que que acontece? Isso vai minando. E os ciúmes, Isso. você é ciumento? Ok. Quando você tá numa situação mais desafiadora, isso aí aumenta. Aumenta em Sim. muito. E depois, Potencializa. né, potencializa. E depois, né, claro, a gente passou por todo um processo, descobriu muitas coisas. Hoje é aquilo. Eu não tenho aqueles ciúmes e a gente percebe que um relacionamento é escolha. Então, Exato. a pessoa que está do teu lado, ela escolhe todos os dias estar com você. Todos os dias. Ela poderia ir E é embora. uma luta de todos os dias, né? Uhum. Para que esse casamento vá para frente. É uma Sim. escolha dos dois, Dos diária. dois, né? Então o relacionamento é aquele amor com liberdade, né? Aquele que você não vai podar o outro, vai respeitar o outro, vai respeitar a individualidade, apoiar os sonhos, construir os sonhos juntos. E Sim, recentemente eu passei por uma experiência de ciúmes, e eu falei assim, eu encontrei o meu espelho, né? Na verdade foi uma pessoa que começou, ah, e olha só, a gente reconstruiu a nossa história, hoje a gente é muito mais fortalecido, a gente tem essa intimidade que antes a gente não tinha, né? Nem ele uhum, comigo, nem eu com ele. E hoje ele sabe como eu sou, ele sabe como eu brinco, ele sabe as brincadeiras que eu tenho com homens, com mulheres, com quem for, né? E uhum. tá tudo bem pra ele, eu sei a forma como ele é e tá tudo bem pra mim também. E eu encontrei esse espelho de uma mulher extremamente ciumenta que começou a ter ciúmes de mim. E não, Ah, sabe quando você fala assim, mas não tem motivo. Sabe aquela situação que você fala, eu nunca imaginei que eu ia passar por essa, por essa situação? do modo contrário, né? Só que aí eu parei para pensar e eu falei assim, eu já fui igualzinha, né? E eu entendo.
Só que e assim, no momento imediato, eu falei, olha, falei pro Edu, olha, está acontecendo, ele acompanhou todo o processo, né, que aconteceu nessa história. E se fosse diferente, né, se a gente não tivesse, talvez, essa Passado. comunhão, essa intimidade que a gente tem hoje, talvez isso até prejudicaria o nosso relacionamento, né? Mas a gente está muito fortalecido nesse sentido. Quando você conhece o outro. Quando você conhece o outro, né? Quando você sabe quem é o outro, quando você sabe que não tem nada. Porque imagina, uma pessoa vem falar para uma mulher que é casada como eu sou, que em relação ao marido dela, é uma situação, mas acontece. E o ciúmes faz muito disso, né? Sim. Prejudica o seu relacionamento, né? É uma energia pesada, é a falta de confiança não só no outro, mas em você mesmo. Em si, E quando você administra, trabalha o seu amor próprio, você percebe que não tem necessidade dos ciúmes, né? É necessidade ali a confiança. Tem aquela... eu falo que a brincadeirinha de ciúmes é saudável, né? Sabe aquelas brincadeirinhas, né? Exato. Eu acho que tem esse zelo que você falou, é gostoso, que é saudável. Uhum. E sim, o que é prejudicial. Mas, assim como em relação ao ciúme, em relação a tudo, eu acho que a gente pode entender, né, que se a gente tiver essa sintonia, essa procura em se aprofundar, não só porque se você se conhece, você traz o melhor de si para o outro e o outro retorna para você. Então, isso é que vai gerar o relacionamento saudável, né? Então, fica bem mais tranquilo e de você minimizar questões como essas. Essa questão é algo que como é que se diz? Isso que aconteceu foi um mal-entendido. E mal-entendidos irão acontecer em toda a história de qualquer relacionamento. Né? À medida que o desenvolvimento o relacionamento vai se desenvolvendo, a maturidade vai chegando, né? O ideal é o quê? Que os conflitos se tornem mais espaçados e menos intensos. Sim. Né? Se você está vivendo ao contrário disso, você tem que acender uma luzinha aí no seu painel, você ficar atento com relação a isso, né?